Europa. Um continente conhecido por suas cidades e civilizações espetaculares. Mas ela também possui uma surpreendente biodiversidade com mais de 6,5 milhões de quilômetros quadrados de natureza selvagem, que desce do extremo norte do Ártico até as águas cristalinas do Mar Mediterrâneo. E esse continente extraordinário vem sendo palco de uma transformação fascinante. É o renascimento do coração selvagem da Europa. As pessoas estão cuidando do meio ambiente. Vamos até o ninho para ver como é o filhote. Espécies estão sendo reintroduzidas. Não está dormindo muito bem, então temos que agir rápido. E a vida selvagem está se recuperando. O resgate da natureza selvagem europeia está recriando o ciclo da vida. Na Espanha e em Portugal, um projeto surpreendente está sendo colocado em prática para reverter os efeitos de um século de extinção e garantir o futuro de um dos gatos mais raros do mundo, aqui, na Europa Selvagem. Europa Selvagem, lince desaparecido. Península Ibérica, banhada pelo Oceano Atlântico e pelo Mar Mediterrâneo. Na costa oeste da Europa, esta vasta península abrange a Espanha e Portugal e possui algumas das paisagens mais diversificadas do continente. Diversas espécies únicas vivem aqui. Seus parques nacionais abrigam milhões de aves migratórias e centenas de mamíferos, incluindo o raro lobo ibérico, e o gato mais ameaçado de extinção do mundo, o esquivo lince ibérico. Estes gatos são conhecidos por suas orelhas pretas pontudas e por seus pelos longos na bochecha, chamados de colar. Especialmente adaptado à paisagem árida e seca da Península Ibérica, o corpo cor de areia do lince permite que ele se camufle no meio dos arbustos e das pedras. Linces costumam ser animais noturnos, mas no inverno estes gatos solitários se tornam ativos durante o dia. Predadores altamente eficazes, sua audição é 8 vezes mais aguçada que a de um ser humano. E seus olhos grandes permitem que eles vejam bem à noite e durante o dia. Vantagens que eles usam para perseguir as presas. Os coelhos europeus evoluíram aqui na Península Ibérica, e muitos dos predadores da região se especializam em caçá-los. Eles são a salvação dos caçadores famintos. Mas no norte da península, como em outras partes da Europa, há um lugar em que o equilíbrio entre presas e predadores foi prejudicado. Onde o círculo da vida foi quebrado e onde o lince não está presente há muitos anos. O Vale do Coa, em Portugal, fica situado entre o Rio Douro e a Serra da Malcata. Seus desfiladeiros de rios dramáticos e campos vastos podem parecer vibrantes, mas como a terra se degradou, muitos animais desapareceram da área.
e os predadores raramente são vistos aqui. O Vale do Coa está pronto para ser renaturalizado. Ajudando as espécies nativas a retornarem para que a natureza possa cuidar de si mesma e funcionar como deve. Em Portugal, os esforços começaram na reserva Faia Brava. Pedro Prata é biólogo da conservação e líder da equipe do projeto de renaturalização de Portugal. O que a gente quer é um habitat em que a vida selvagem seja abundante, que as presas, os predadores e os abutres sejam vistos aqui nessa região. Pedro e sua equipe estão em uma missão urgente: construir o hábitat do zero, transformar a terra e atrair a vida selvagem de volta, como o lince ibérico. A chave para esta transformação são animais que pastam e presas. Como no Parque Nacional de Doñana, na Espanha, aqui grandes herbívoros, como cervos, ajudam a moldar a paisagem. O hábito de pastar deles cria campos abertos, que oferecem alimento para os animais menores. Cervos vermelhos se reúnem nos melhores locais de pastoreio, onde a comida é abundante. Na época de acasalamento, machos experientes buscam esses campos abertos. O macho dominante tenta reunir fêmeas férteis para criar um harém. Ele é persistente. Ele ruge para mostrar que é dominante. E põe a língua para fora para sentir o cheiro dos feromônios. O rugido é um aviso para outros machos adultos e possíveis concorrentes. Finalmente, o trabalho duro dá resultado. No Vale do Coa, a perda de herbívoros selvagens teve um impacto enorme, e agora os rebanhos de gado também estão desaparecendo. Assim como os cervos, esses animais pastam constantemente. Cada ovelha pode comer cerca de 2% de seu peso corporal por dia. O que significa que ela passa a maior parte de sua vida na vegetação. Essa alimentação constante acaba criando espaços abertos que podem oferecer micro-hábitats para outros animais. Mas à medida que os animais domésticos desaparecem da paisagem, os arbustos rapidamente tomam conta. O Vale do Coa tem uma das taxas mais altas de abandono de terras na Europa. Quando os agricultores deixaram o campo para viver na cidade, os gados desapareceram. A terra que era fértil foi transformada. Os densos arbustos que brotaram limitam a variedade de plantas e árvores que podem crescer aqui, e isso resulta em menos vida selvagem. O vale também produz arbustos secos, que ajudam a incitar incêndios devastadores, como o que aconteceu no sul da Espanha.
Em junho de 2017, um incêndio florestal começou perto do Parque Nacional de Doñana. Ele se espalhou rapidamente. Os bombeiros tentaram conter as chamas a noite toda. Mas quando amanheceu, ficou claro que eles estavam perdendo a batalha. O centro de criação de linces El Acebuche estava no caminho do incêndio. É um dos 5 centros de criação de linces da Península Ibérica. Em 2002, restavam apenas 94 linces ibéricos no mundo. O governo espanhol iniciou um programa para criar filhotes que poderiam ser liberados na natureza e salvar a espécie da extinção. À medida que o incêndio se aproximava, a equipe do centro de criação tomou a decisão inédita de evacuar os linces. Os gatos são alojados em tocas individuais. Eles têm contato limitado com as pessoas, então são ariscos, o que dificulta na hora de pegá-los. Entre os gatos soltos estavam a Homer e seus 2 filhotes de 5 semanas. A equipe conseguiu pegar os 3 e levá-los para a segurança, fora da zona de incêndio. Depois de 3 dias, o incêndio finalmente foi controlado. Incêndios florestais são processos naturais. Mas a intensidade deste incêndio foi alimentada pela paisagem não pastada. Felizmente, o centro de criação foi poupado. Mas nem todos os linces que foram evacuados sobreviveram. Após o incêndio florestal de 2017 no sul da Espanha, a equipe voltou ao centro de criação de linces ibéricos e recebeu uma notícia devastadora. Um dos linces, a Homer, morreu no percurso. Ela já estava fraca depois de dar à luz aos filhotes. O estresse da relocação acabou sendo demais para ela. Paco Villaespesa é o diretor do centro de criação. Sendo uma fêmea com filhotes, ela tava um pouco mais fraca que o normal. Os 2 filhotes da Homer, Oslo e Opilano, perderam a mãe em uma idade muito vulnerável. Quando a Homer morreu, eles tinham mais ou menos uns 35 dias de vida. Se os filhotes fossem alimentados à mão, eles teriam poucas chances de serem soltos na natureza e teriam que viver em cativeiro. Felizmente estavam perto da idade de comer carne, então a gente potenciou que esses exemplares pudessem comer carne com leite, então não tivemos que alimentá-los diretamente. Isso significa que os filhotes ainda terão a chance de viver na natureza. O lince ibérico geralmente dá à luz entre março e abril. O tamanho médio da ninhada é de 3 filhotes, mas raramente mais de 2 filhotes sobrevivem ao desmame. Eles ficam com a mãe até os 10 meses de idade e passam a maior parte do tempo brincando. Pode parecer uma brincadeira divertida, mas isso ajuda os filhotes a desenvolverem as habilidades necessárias na natureza. A brincadeira entre irmãos fortalece seus laços sociais e desenvolve habilidades físicas de procriação e de caça. Com 4 semanas, os filhotes começam a comer carne. Um lince precisa ingerir entre 600 e 1000 calorias por dia.
aproximadamente a mesma quantidade de energia contida em um único coelho. Uma mãe lince precisa pegar vários coelhos por dia para alimentar a si mesma e a seus filhotes. Eles podem parecer pequenos, mas os coelhos sustentam todo o ecossistema. Seu hábito de pastar limpa o chão para que novas plantas possam crescer. Coelhos também são uma refeição saborosa para uma variedade de predadores ibéricos. Então, a excelente audição deles, que capta sons de até 3 quilômetros de distância, é muito útil quando um lobo ou uma raposa faminta está por perto. Assim como uma águia imperial ibérica que dá preferência a qualquer lugar com coelhos. Assim como o lince, mais da metade da dieta da águia é composta de coelho. A águia é um dos muitos predadores da Península Ibérica que dependem de coelhos para sobreviver. Mas então, a população de coelhos diminuiu. Os coelhos já foram tão numerosos em toda a Europa que se tornaram uma praga agrícola. Então os humanos introduziram um vírus, mixomatose. O vírus saiu do controle e matou 90% dos coelhos da Europa. Animais carnívoros como a águia imperial começaram a caçar outras presas. Mas nem todos os predadores conseguiram se ajustar, e seus números caíram. Para atrair predadores de volta ao Vale do Coa, a área precisa de coelhos. Em vez de reintroduzi-los, o Pedro quer aumentar a população existente, que tem resistência ao vírus mortal. Mas até mesmo estimar a população de coelhos do Vale do Coa é um desafio. Isto aqui é fezes de coelho. É uma quantidade pequena, então é recente. É uma descoberta importante, prova de que os coelhos estão na área. Tá vendo? Então este seria de um adulto e este de um mais jovem, idades diferentes. Um potencial local para tocas explica o motivo. Aqui tem pedras soltas, matos e arbustos, então eles podem fazer suas tocas e se reproduzir. Para incentivar os coelhos a procriar, Pedro constrói abrigos para eles. Eles oferecem espaços seguros para os coelhos se esconderem de predadores e criar seus filhotes. Armadilhas fotográficas vão registrar qualquer animal que chegue ao local. É um começo promissor, porque estes carinhas se procriam como coelhos. Outras espécies também usam os abrigos. Eles são poleiros ideais para pássaros e o local de descanso perfeito para caçadores noturnos. Duas espécies de ouriço moram na Península Ibérica. Estes onívoros solitários e noturnos percorrem mais de 1 quilômetro por noite em busca de comida. Eles estão cobertos por milhares de espinhos afiados, pelos ocos que são sua defesa contra predadores. Contando com o olfato e a audição, eles caçam invertebrados, como lesmas e caracóis, que servem como um saboroso petisco. No sul da Espanha, 2 filhotes órfãos do incêndio
precisam urgentemente do cuidado de um lince adulto. Mas como não há nenhuma fêmea disponível, a equipe toma uma decisão inédita. Na Península Ibérica, na Europa, especialistas estão lutando para salvar 2 filhotes de lince que ficaram órfãos depois de um incêndio. Os funcionários do centro de criação no sul da Espanha bolaram um plano diferente. Linces machos não criam filhotes. Mas a equipe pretende colocar os filhotes com o pai, Esparto, na esperança de que ele comece a cuidar deles. Eles só precisam esperar o momento certo. O objetivo do centro de criação é evitar criar os filhotes manualmente, para que um dia eles possam viver na natureza. Enquanto os linces são preparados para viver na natureza, a natureza também precisa se preparar para recebê-los. Uma medida importante é evitar incêndios. Portugal tem uma das maiores taxas de incêndio florestal na Europa. Nos verões quentes e secos da Península Ibérica, a vegetação se torna uma caixa de fósforos. Mas os grupos locais combatem o fogo com fogo. Áreas estratégicas são queimadas para criar incêndios. Esses incêndios controlados produzem 10 vezes menos calor que os incêndios florestais. Então, as raízes das plantas e o solo permanecem intactos, enquanto a vegetação seca e densa é queimada. A queima traz outros benefícios para a terra, como explica o técnico de vida selvagem João Quadrado. Este lugar vai se tornar um oásis para a vida selvagem. Esses incêndios aumentam a biodiversidade, abrindo espaço para o crescimento de novas espécies. Poucas semanas depois do incêndio, já podemos ver a vegetação crescendo. As raízes e a água que está no solo estão completamente intactas e disponíveis para que as plantas cresçam de forma rápida. Incêndios controlados protegem e revitalizam pequenos lotes de terra. Mas áreas maiores precisam de uma abordagem diferente. Herbívoros grandes, como os que vivem nos parques nacionais da Península Ibérica, para comer o matagal e limpar a terra, criando clareiras naturais. Os cavalos selvagens garranos, uma antiga raça local, foram reintroduzidos pela ONG Rewilding Europe, e agora 30 deles vivem no Vale do Coa. Além de comer o mato indesejado, eles também fornecem outros benefícios, que podem resultar em uma reação em cadeia. Usando seu poderoso senso de olfato, este besouro do esterco localiza fezes frescas de cavalos e as enrola em bolas. Muitas vezes, transportando mais de 1000 vezes seu próprio peso corporal, o besouro percorre vastas distâncias com a bola. Deixando sementes pelo caminho. Ele enterra a bola de esterco, que fertiliza o solo e ajuda outras plantas a crescer. Os insetos são essenciais para um ecossistema saudável e para muitos dos predadores da península, como a coruja mocho galego. Esta pequena coruja, medindo apenas 20 centímetros de altura, dá preferência para campos abertos. Ela caça a luz do dia, empoleirando-se no alto para procurar por pequenos mamíferos e insetos no chão.
Ela precisa ficar alerta, pois tem uma ninhada faminta para alimentar. A coruja mocho galego deposita seus ovos no tronco das árvores. Os filhotes nascem um mês depois e, em poucas semanas, se amontoam na entrada do ninho pedindo comida. Eles não adquirem penas até completarem um mês de idade e só se tornam independentes um mês depois disso. Até lá, eles dependem dos pais para comer a qualquer hora do dia ou da noite. O jantar, finalmente, está uma delícia. Mas falta um animal essencial no Vale do Koa. E para trazê-lo de volta, a ciência precisa se aprofundar no passado. Nos habitats mais icônicos da Europa, a ONG Rewilding está trazendo de volta animais à beira da extinção. Mais de 12 cavalos selvagens foram soltos no Vale do Koa, em Portugal, onde o apetite deles está transformando a terra. Mas eles precisam de mais músculos e mais bocas. Então a ciência está se voltando para uma espécie antes extinta. No Museu do Koa, cópias de artes das cavernas mostram os aurochs, um bovino selvagem extinto que moldou a paisagem de toda a Europa. O que nós vemos é uma boa representação do que era um auroch. Era um animal enorme. Eles também tinham as costas tipicamente arqueadas, com uma faixa branca no meio. Nós achamos que os animais eram um pouco mais magros, porque eles nasceram para correr. A caça e a perda de habitat empurraram essas criaturas para florestas europeias remotas, onde os últimos aurochs morreram em 1627. Hoje, a 100 quilômetros de Amsterdã, cientistas estão reconstruindo essa espécie extinta. Ao cruzar o gado que carrega os genes dos aurochs, eles estão criando uma nova raça de gado selvagem, o Taurus. Ainda existem algumas raças de gado por aí com muitas características dos aurochs. Tentamos encontrar essas raças e cruzá-las entre si, para criar um animal que se pareça o máximo possível com um auroch. Com um apetite enorme, eles comem quase 10 quilos de vegetação por dia. E são exatamente o que o Vale do Koa precisa. A Rewilding em Portugal já introduziu 20 deles. E com nascimentos selvagens, agora existem 35 tauros vivendo em grandes currais. Embora o plano seja soltá-los em uma área maior, os currais são uma oportunidade de ver como o Taurus afeta a paisagem. Esta é a mudança em uma pequena área em menos de um ano. E esta nova paisagem retalhada oferece nichos para diferentes animais, como a perdiz. A perdiz de patas vermelhas é uma espécie fundamental neste ecossistema. Ela precisa de um habitat variado, matos e arbustos, onde possa se esconder de predadores e fazer ninhos no chão para botar ovos. E campos secos abertos para se alimentar de sementes e insetos. A perdiz dependia muito das colheitas de cereais, mas quando os agricultores foram embora, essa fonte de alimento desapareceu. Com os números de perdizes diminuindo, raposas e águias tinham menos alimento. Assim como o lince. As mães devem caçar para si e para os filhotes.
Elas precisam de grandes territórios para encontrar presas. Mesmo assim, manter os filhotes alimentados é um trabalho de período integral. E uma chance para os pequenos aprenderem. Vê-la caçar é uma aula. Enquanto eles observam, ela persegue silenciosamente sua presa até que finalmente esteja ao seu alcance. Então ela ataca, matando com uma única mordida no pescoço. De volta à Espanha, 2 filhotes que perderam a mãe precisam urgentemente de um lince adulto para cuidar deles e educá-los. Caso contrário, eles terão que ser criados por humanos, e isso significa que nunca viverão na natureza. Mas sem nenhuma fêmea adulta disponível, a equipe bolou um plano impressionante. Pela primeira vez, filhotes de lince serão colocados com o pai. Nós nunca colocamos filhotes de lince apenas com o pai. Normalmente só os deixamos com a mãe, o pai nem fica no mesmo alojamento. A equipe não sabe como o pai dos filhotes, Esparto, vai reagir. Ele pode aceitá-los ou rejeitá-los. No sul da Espanha, um lince macho em cativeiro fica encarregado dos filhotes. Ninguém sabe como ele vai reagir. Mas surge um vínculo instantâneo entre eles. E pela primeira vez na história, um lince macho vai educar os filhotes. E ele leva o trabalho a sério. Ele mostrou a eles como caçar, ficou com eles o tempo todo. A caça é uma habilidade essencial para um lince em cativeiro. É fundamental que um animal, quando sai ao campo, saiba caçar. Se não sabe caçar, tem que continuar em cativeiro. Aprender a caçar é um processo longo, mesmo tendo um adulto por perto. No começo, eles parecem intimidados pela presa. Mas eles tentam dominar a arte da emboscada, que não dá muito certo logo de cara. E mesmo quando conseguem se aproximar da presa, voltam de mãos abanando. O coelho nem parece preocupado. Vai demorar um pouco até que os filhotes consigam caçar uma refeição. De volta ao Vale do Coa, outra espécie precisa de ajuda para encontrar comida. Abutres fazem ninhos em penhascos íngremes como estes. Eles são perfeitos para tomar sol e esconder tesouros preciosos de predadores. Aqui, na beira do penhasco, os abutres põem um único ovo e criam o filhote com carinho. Os filhotes exercitam suas asas em preparação para as penas, que adquirem aos 3 ou 4 meses de idade. Mas nunca é cedo para começar a praticar. Mas há um problema. Sem nenhum predador por perto, não há restos de comida suficiente para os abutres.
Então a equipe da ONG Rewilding monta restaurantes temporários para ajudar os abutres até que presas selvagens e predadores voltem ao local. Pode parecer caótico, mas há uma hierarquia rígida. Os abutres maiores abrem as carcaças, permitindo que os menores se alimentem. A falta de educação à mesa pode deixar a desejar, mas todo mundo é alimentado. Até que os predadores voltem ao Vale do Koa, esses restaurantes vão garantir o futuro dos abutres. Não são só os abutres que precisam de predadores. Os bosques de carvalhos dependem deles para crescer. No outono, os carvalhos produzem bolotas que caem na base da árvore. Elas não são desperdiçadas. Se não houver predadores por perto, o ratinho Musis pretus devora toda a bolota que encontra. Mas se houver predadores na área, os ratinhos levam as bolotas para longe para comê-las em segurança e enterrá-las em tocas. Essas bolotas podem se transformar em carvalhos bem longe de onde caíram. Com cascas de cortiça, os sobreiros são nativos desta região. E Portugal abriga as maiores florestas de sobreiro do mundo. A cortiça é mais resistente ao fogo do que a casca normal, então estas árvores são como portas corta-fogo naturais. Elas também sustentam mais de 200 espécies de animais. E dezenas de plantas. Um sobreiro é um ecossistema em si. Ele abriga diversas espécies. Muitas espécies de aves usam o sobreiro para fazer ninhos. Há várias frestas na cortiça e o sistema radicular e a folhagem, e isso cria vários nichos para as espécies prosperarem. Ao proteger os sobreiros, as equipes da Rewilding protegem a região e os animais contra incêndios, ajudando a evitar os efeitos devastadores. Nos 9 meses desde o incêndio no sul da Espanha, a terra está mostrando sinais de recuperação. E o filhote de 10 meses, Opilano, que foi criado pelo pai, agora é um caçador. Ele sabe se alimentar. É hora de soltá-lo. Em toda a Europa, há esforços para renaturalizar grandes áreas com os hábitats mais importantes do continente, permitindo que as principais espécies retornem. No centro de criação de linces na Espanha, os animais que estão prontos para serem soltos são submetidos a um exame médico para garantir que não transmitam nenhuma doença aos linces selvagens. Para monitorar seus movimentos, eles são equipados com uma coleira GPS. Opilano, o filhote que perdeu a mãe no incêndio, está com a saúde perfeita e está pronto para ser solto. Mas o irmão dele, Oslo, não passa no teste, obrigando-o a continuar em cativeiro. Uma vez libertado, o lince pode percorrer grandes distâncias. Como o Kentaro, um lince macho que foi solto em 2014, onde iniciou uma jornada épica de quase 1000 quilômetros.
Uma de suas últimas localizações foi no Vale do Coa. A visita do Kentaro traz a esperança de que um dia os linces possam se reinstalar na área. Mas apesar do começo tão promissor, as coisas não acabaram bem. Apenas 9 meses depois de sua viagem para o Vale do Coa, Kentaro foi atropelado por um carro e morreu. Atropelamento é uma das principais causas de morte do lince ibérico. Mas há esperança. Pedro e sua equipe estão preparando novas zonas de renaturalização no Vale do Coa. Esta rede de áreas protegidas perto de Faia Brava permitirá que um grande número de animais migre para cá, se estabeleça e se reproduza com segurança. Este ano, a área de renaturalização do Vale do Coa será expandida em 300%, para mais de 120 hectares. Na esperança de que um dia este gato arisco se reinstale no Vale do Coa. No sul da Espanha, meses de trabalho duro estão prestes a dar frutos, com uma multidão se reunindo para testemunhar a soltura de um lince ibérico. O Pilano, o filhote que perdeu a mãe no incêndio, será solto, como já aconteceu com centenas de linces criados em cativeiro. É um momento de satisfação, quando a gaiola é aberta e ele é libertado na natureza. O Pilano está livre. Outra peça restaurada no ecossistema da Península Ibérica. Quando começamos a trabalhar em 2003, estimamos que em 2018 teríamos libertado 112 linces. E nós quase dobramos esse número, então estamos muito felizes com os resultados. É um dos programas de reintrodução de vida selvagem mais bem-sucedidos do mundo. Agora, com quase 600 linces ibéricos, seu estado de conservação passou de criticamente em perigo para apenas em perigo. Para mim, a renaturalização é uma perspectiva positiva para o futuro. Ela traz uma nova esperança, uma nova perspectiva. Mostra que não estamos só tentando desacelerar a escalada, mas que, na verdade, estamos fornecendo meios e oportunidades para reverter essa tendência. Eu acho que, como ser humano, isso traz a dignidade de volta à equação.